Olá pessoal, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre a NBC PG 200, que é referente aos contadores internos. O grupo é constituído pela Bárbara Pires, por mim, Daniel Rodrigues, pela Priscila Amara e pela Tainá Teixeira. A NBC PG 200 ela é dividida em 8 seções. A seção 200, que é referente à aplicação da estrutura conceitual, a seção 210, que é referente aos conflitos de interesses, a seção 220, que é a preparação e apresentação das informações, a seção 230, que é referente à atuação com competência suficiente, a seção 240, que é do interesse financeiro, remuneração e incentivo relacionado com o relatório financeiro e a tomada de decisão, a seção 250, que é do incentivo, incluindo presentes e afins, a seção 260, que é referente à resposta à não conformidade com leis e regulamentos, e a seção 270, que é referente à pressão para a violação dos princípios fundamentais. Seção 200. Aplicação da estrutura conceitual profissional da contabilidade em empresa. Baseado com o que foi descrito na NBC PG 100, na seção 120, esta seção representa os requisitos e materiais de aplicação para os contadores empregados, para que eles se atentem aos fatos que podem ser encontrados por eles que criem ou possam criar ameaças ao cumprimento dos princípios fundamentais. Os requisitos e materiais de aplicação que serão estudados nessa seção serão a identificação de ameaças, a avaliação das ameaças, tratamento das ameaças e a comunicação com os responsáveis pela governança. Bom, de maneira geral, os profissionais da contabilidade devem assumir a responsabilidade de promover os objetivos legítimos de sua empresa. Para isso, eles devem basear suas atitudes conforme os princípios fundamentais descritos na seção 110 da NBC PG 100 e aplicar a estrutura conceitual da seção 120 para identificar, avaliar e tratar as ameaças aos princípios fundamentais. Além de poderem, à medida que forem adquirindo cargos mais elevados ou até mesmo com maior tempo de serviço, incorporarem algumas ações referentes à ética do contador, como, por exemplo, educação e programas de treinamento sobre ética, políticas de ética e de delação, políticas e procedimentos planejados para prevenir a não conformidade com leis e regulamentos. Identificação de ameaças. As ameaças aos princípios fundamentais são inúmeras. Para isso, elas são descritas em categorias que podem criar ameaças a estes princípios. Ameaças de interesses próprios, que é quando o profissional participa de acordos financeiros com base em incentivos oferecidos pela organização. Ameaças de autorrevisão, que é quando o profissional, após conduzir um estudo de viabilidade que interferiu na decisão de compra, realiza um outro tipo de tratamento contábil àquela situação. Ameaças de defesa do interesse do cliente, que é quando o profissional manipula as informações com o intuito de obter financiamento favorável. Ameaças de familiaridade, que é quando o contador é responsável pelos relatórios financeiros de negócios familiares imediatos, toma decisões que afetam o relatório financeiro do negócio. E, por último, as ameaças de intimidação, que é quando um terceiro tenta influenciar no processo de tomada de decisão do contador. Avaliação das ameaças. É de suma importância que o contador, no desenvolver de sua atividade, avalie os procedimentos que estão sendo adotados, para que verifique se há alguma ameaça aos princípios fundamentais. Porém, conforme o escopo e a natureza da atividade desempenhada pelo contador, essas ações podem afetar a sua avaliação referente ao nível de ameaça. Como, por exemplo, gestores enfatizarem a importância do comportamento ético, políticas para que se incentive os empregados a discutirem assuntos éticos com os níveis superiores, políticas de éticas e condutas e comunicação tempestiva das políticas e procedimentos. Além de que os profissionais contábeis, ao verificarem comportamentos e atitudes antiéticas, podem sim recorrerem a uma assessoria jurídica a fim de amenizar tais impactos. Tratamento das ameaças.
As ameaças aos princípios fundamentais que podem ocorrer no desenvolvimento das atividades profissionais serão melhor discutidas na seção 210 e 270 desta mesma norma. Comunicação com os responsáveis pela governança. É dever do profissional contábil, o contador, determinar grupos e subgrupos, como por exemplo, comitê de auditoria e membros responsáveis pela governança, para que ele possa tratar de assuntos que estejam ferindo os princípios fundamentais. O importante é que o contador esteja seguro em relação às pessoas dos grupos e subgrupos, para que elas repassem de maneira confiável e verídica à governança da empresa todas as inconformidades apresentadas. Pode passar o slide, por favor. Seção 210. Conflitos de interesses. Os conflitos de interesses podem gerar ameaças ao cumprimento do princípio da objetividade e a outros princípios fundamentais, ferindo tudo aquilo que foi dito na seção 120 da NBC-PG 100. O profissional da contabilidade também não deve permitir que os conflitos de interesses comprometam o julgamento profissional ou comercial. Alguns exemplos que podem criar conflito de interesses são, por exemplo, servir em cargo de administração ou de governança para duas organizações empregadoras e obter informações confidenciais de uma organização que podem ser usadas pelo profissional da contabilidade em benefício ou detrimento da outra organização, ser responsável pela cessão de fornecedor para a organização empregadora quando familiar imediato do profissional da contabilidade pode se beneficiar financeiramente com a transação e servir na qualidade de membro da governança em organização empregadora que está aprovando certos investimentos para a empresa na qual um desses investimentos aumentará o valor da carteira de investimentos do profissional da contabilidade ou de familiar imediato. Identificação de conflitos. O contador deve adotar atitudes básicas para que se identifique circunstâncias que estejam gerando conflitos de interesses e possam gerar ameaças aos princípios fundamentais, como, por exemplo, identificar a natureza dos interesses pertinentes e dos relacionamentos entre as partes envolvidas e ficar atento às mudanças que podem ocorrer durante a execução das atividades. Ameaças criadas pelos conflitos de interesse. Em geral, quando mais direta for a conexão entre a atividade profissional e o assunto sobre o qual os interesses das partes estejam em conflito, maior é a probabilidade de que o nível da ameaça não seja aceitável. Como, por exemplo, reestruturar ou segregar certas responsabilidades e funções e obter supervisão apropriada, por exemplo, atuando sob a supervisão de diretor executivo ou não executivo. Divulgação e consentimento. A divulgação consiste em relatar a natureza do conflito de interesses e a forma como as ameaças criadas foram tratadas para as partes pertinentes, incluindo para as alçadas apropriadas dentro da organização empregadora afetada pelo conflito. Já o consentimento consiste em obter entendimento das partes pertinentes para que o profissional da contabilidade realize a atividade profissional quando salvaguardas são aplicadas para tratar a ameaça. O consentimento também pode ser implícito, que é quando a conduta de uma parte em circunstâncias nas quais o contador tem evidências suficientes para concluir que as partes conheçam as circunstâncias iniciais e aceitaram um conflito de interesse, se elas não fizerem objeção à existência do conflito. Quando a divulgação ou consentimento não for por escrito, o profissional da contabilidade, o contador, deverá documentar a natureza das circunstâncias que deram origem aos conflitos de interesses, as salvaguardas aplicadas para tratar as ameaças, quando aplicável, e o consentimento obtido. Aplicando o princípio da confidencialidade, o contador, ao verificar assuntos de conflito de interesses, poderá buscar orientações dentro da empresa ou ao órgão profissional ou até mesmo a um outro contador. Seção 220. Preparação e apresentação das informações. Os contadores estão envolvidos na preparação e apresentação das informações para dentro e fora da empresa. Por isso, a preparação e apresentação das informações é um processo muito crítico,
pois ele poderá gerar ameaças de interesses, intimidações, entre outras ameaças que ferem os princípios fundamentais. Por apresentar informações importantes para se avaliar os aspectos da situação e tomada de decisões a respeito das empresas, como por exemplo relatórios operacionais de desempenho, orçamentos e projeções, demonstrações contábeis, entre outros, essas informações são muito cobiçadas pelos administradores responsáveis pela governança, investidores e até mesmo órgãos reguladores. Ao apresentar essas informações, o contador deve apresentar as informações de acordo com a estrutura de relatório relevante, quando aplicável, apresentar as informações de forma que não haja intenção de distorcer a informação ou influenciar resultados contratuais ou regulatórios de maneira inapropriada e não emitir nada com a intenção de fazer com que as informações se tornem enganosas ou influenciem os resultados contratuais ou regulatórios de forma inapropriada. Uso de critérios na preparação ou apresentação das informações. Com o intuito de realizar julgamentos profissionais, ao preparar e apresentar as informações, alguns critérios devem ser adotados. Tais critérios, ao serem utilizados, não podem distorcer a informação, como também não podem influenciar resultados contratuais ou regulatórios. Alguns critérios podem gerar resultados indevidos, como determinar estimativas, como por exemplo, determinar as estimativas do valor justo a fim de distorcer o resultado, e selecionar divulgações, como por exemplo, omitir ou ocultar informações relacionadas com o risco financeiro ou operacional, a fim de distorcer a informação. Confiança no trabalho de outros. O contador que deseja confiar no trabalho de outros profissionais deverá realizar julgamentos profissionais com o intuito de determinar quais ações eles devem tomar para se tornar confiável no trabalho do outro contador, como por exemplo a reputação e a competência da outra pessoa ou da organização e os recursos que ele tem disponíveis, se a outra pessoa está sujeita às normas profissionais e de ética aplicáveis, sendo que tais informações podem ser obtidas diretamente ou com outro profissional que pertence à empresa desse mesmo outro contador. Tratamento de informações que são ou podem ser enganosas. Ao se deparar com situações em que o contador acredita que são enganosas, ele deverá solucionar o problema utilizando os seguintes métodos: discutir com o superior profissional da contabilidade ou responsáveis pela administração e governança da empresa, referente às informações enganosas, solicitando a eles que tomem providências para solucionar o problema, e consultar as políticas e procedimentos da empresa, referentes às maneiras de solucionar este problema internamente. Caso, após tomar essas ações para solucionar o problema de informações enganosas, o contador poderá, mantendo a confidencialidade, é claro, consultar o órgão profissional ou auditor interno ou assessor jurídico e determinar se há necessidade de comunicar a terceiros ou autoridades reguladoras e de supervisão. No último dos casos, o contador, por não se mostrar conivente com tal situação, pode solicitar o seu desligamento da entidade. E a documentação. As informações que deverão constar no momento de documentar são os fatos, os princípios contábeis ou outras normas profissionais pertinentes envolvidas, as comunicações e as partes com as quais os assuntos foram discutidos, os cursos das ações considerados, como o profissional da contabilidade tentou tratar o assunto. Pode passar o slide. Seção 230. Atuação com competência suficiente. Uma breve introdução sobre este assunto. Os profissionais de contabilidade devem cumprir os princípios fundamentais que são integridade, objetividade, competência profissional e devido zelo, confidencialidade e comportamento profissional. E também aplicar a estrutura conceitual contida na NBCPG 100, que apresentamos no dia 29. Esta seção, a 230, vai descrever os requisitos específicos e o material de aplicação. Nos requisitos, começamos com uma obrigação citada na R230.3,
que informa que os profissionais da contabilidade não devem, de forma intencional, enganar a organização empregadora quanto ao nível de competência ou experiência que ele tem. Ou seja, se o profissional sabe que não possui competência suficiente para realizar uma tarefa solicitada pelo empregador, ele não deve fazer o serviço. Às vezes, o profissional sente que deve fazer a tarefa somente por conta do dinheiro, ou seja, por conta de interesse próprio. Falaremos disso mais para frente, tá? Inclusive, isso é citado no princípio de competência profissional e devido zelo, já que requer que o profissional realize tarefas que ele tenha treinamento ou experiência suficientes. Sobre esse princípio, no vídeo passado foi apresentado detalhadamente como ele é descrito na NBC PG 100. No caso, quem não assistiu o vídeo passado, o link vai estar aqui na descrição. Ameaças de interesse próprio. As ameaças de interesse próprio ao cumprimento do princípio da competência profissional e devido zelo pode ser criada se o profissional de contabilidade não tiver tempo suficiente para executar ou concluir as tarefas pertinentes, se o profissional da contabilidade tiver informações incompletas, restritas, se o profissional da contabilidade não tiver experiência, treinamento ou formação suficiente para realizar a tarefa, ou se tiver recursos inadequados para execução das tarefas. Lembrando aquilo que estudamos anteriormente na NBC PG 100, subseção 113, o profissional da contabilidade deve cumprir com o princípio da competência profissional e devido zelo, que requer que ele obtenha e mantenha o conhecimento profissional e habilidade no nível necessário para assegurar que o cliente ou a organização empregadora receba serviço profissional competente, com base em padrões técnicos e profissionais atuais e legislação. Existem fatores que são relevantes na avaliação do nível dessas ameaças. São eles, até que ponto o profissional da contabilidade está trabalhando com outras pessoas, o tempo de serviço relativo do profissional da contabilidade na empresa e o nível de supervisão e de revisão aplicado ao trabalho. Nessa seção é citado alguns exemplos de ações, na 230.3A4, exemplos de ações que podem ser salvaguardas no tratamento dessas ameaças de interesse próprio. Essa questão das salvaguardas, gente, se trata de uma proteção para o profissional da contabilidade, tá? Vou citar algumas. Obter assistência ou treinamento de alguém com competência necessária e assegurar que há tempo adequado disponível para executar as tarefas. Quando há uma ameaça ao cumprimento do princípio de competência devido zelo, o profissional deve se recusar a executar as tarefas e comunicar os motivos. Seção 240. Interesse financeiro, remuneração e incentivo relacionado com o relatório financeiro e a tomada de decisão. Uma breve introdução sobre esse assunto, Os profissionais de contabilidade devem cumprir com os princípios fundamentais de objetividade e confidencialidade, e ter interesse financeiro pode criar ameaças a esses princípios. Essa seção descreve os requisitos específicos e material de aplicação pertinentes para a aplicação da estrutura conceitual nessas circunstâncias e cumprir os princípios fundamentais, tá? Porém, nessa seção, nós vamos focar mais em dois princípios, que são objetividade e confidencialidade. E quem quiser saber mais sobre esses princípios também, podem assistir a aula que está na descrição. Nos requisitos, começamos com uma obrigação citada na R240.3, que informa que o profissional da contabilidade não deve manipular informações ou usar informações confidenciais para ganho pessoal ou para ganho financeiro de outros. Ou seja, por exemplo, se a remuneração do contador estiver atrelado ao resultado de seu cliente, pode ser que o profissional manipule as informações para que a empresa apresente uma boa situação financeira e dessa forma ele ganhe também. Existem alguns exemplos de circunstâncias nessa seção que podem criar ameaças de interesse próprio, que incluem situações nas quais o profissional de contabilidade, o familiar imediato ou próximo, vou dar alguns exemplos. Interesse e motivo em manipular as informações, ou seja, quando existe um interesse em manipular as informações para benefício próprio, ou de terceiros, ou de familiar.
Interesse financeiro na organização empregadora, ou seja, quando se detém interesse financeiro direto ou indireto na organização empregadora, e o valor desse interesse financeiro pode ser diretamente afetado por decisões tomadas pelo profissional da contabilidade. Direito a bônus vinculado ao lucro da empresa. O valor desse bônus pode ser diretamente afetado pelas decisões tomadas pelo profissional de contabilidade, que foi aquilo que eu citei agora há pouco. Direito a bônus de ação, ou seja, quando o profissional tem direto ou indiretamente direitos diferidos a bônus em ações ou opções de ações na organização empregadora, sendo que seu valor pode ser afetado por decisões tomadas pelo profissional da contabilidade. Acordos de remuneração, ou seja, quando o profissional participa em acordos de remuneração que prevêem incentivos para o alcance de metas ou para o apoio a esforços para maximizar o valor das ações da organização empregadora. Um exemplo de tal acordo pode ser por meio da participação em planos de incentivo que são vinculados ao atendimento de certas condições de desempenho. E existem alguns fatores relevantes na avaliação do nível de ameaça, que são a importância do interesse financeiro, políticas e procedimentos para o comitê, procedimentos internos e externos de auditoria e a divulgação dos interesses. Seção 250. Incentivo, incluindo presentes e afins. Para a introdução dessa seção, é válido lembrar que o profissional de contabilidade deve sempre cumprir os princípios fundamentais. A oferta ou aceitação de incentivos pode criar uma ameaça de interesse próprio. Essa seção irá descrever os requisitos e materiais de aplicação, focando nos princípios de integridade, objetividade e comportamento profissional. Os incentivos, eles podem aparecer de diversas maneiras, e esses incentivos para influenciar o comportamento do profissional de contabilidade não devem ser oferecidos ou aceitos. Alguns dos incentivos que essa seção coloca como exemplo são os presentes, afins, entretenimento, doações políticas ou beneficentes, os apelos à amizade ou à lealdade, oportunidade de emprego, outras oportunidades comerciais, tratamento preferencial, direitos ou privilégios. Existem leis que proíbem essa oferta ou aceitação de incentivos, que são as leis de suborno e corrupção. Porém, mesmo que não seja especificado na lei ou em regulamentos, podem criar ameaça aos cumprimentos dos princípios fundamentais, que no caso são integridade, objetividade e comportamento profissional. E o profissional de contabilidade tem que ficar atento a isso. Se o incentivo faz com que o indivíduo atue de maneira antiética, é considerado como um incentivo com a intenção de influenciar o comportamento de maneira inadequada. A violação ao princípio fundamental de integridade surge quando o profissional da contabilidade oferece ou aceita ou encoraja outros a oferecerem ou aceitarem o incentivo. Isso porque, de acordo com o princípio da integridade, gente, o profissional precisa ser direto e honesto. E a partir do momento que ele aceita, oferece ou encoraja outros a aceitar incentivos que têm como intenção influenciar o comportamento de maneira inadequada, o profissional não está sendo íntegro. Para saber se há ou não intenção de influenciar o profissional, existem alguns fatores que devem ser analisados. São eles: a frequência, a natureza, o valor e o efeito cumulativo do incentivo, o momento em que o incentivo é oferecido em relação a qualquer ação ou decisão que possa influenciar, se o incentivo é uma prática habitual ou cultural nas circunstâncias, como, por exemplo, oferecer um presente por ocasião de um casamento. Se o incentivo é parte acessória da atividade profissional, como, por exemplo, oferecer ou aceitar almoço vinculado à reunião de negócios, se a oferta do incentivo é limitada ao receptor individual ou se está disponível para um grupo mais amplo. O grupo mais amplo pode ser dentro ou fora da organização empregadora, como, por exemplo, clientes ou fornecedores. Os papéis e as posições das pessoas que fazem ou recebem a oferta de incentivo. Se o profissional da contabilidade sabe ou tem motivo para acreditar que a aceitação do incentivo violaria as políticas e os procedimentos da organização empregadora.
e o nível de transparência com a qual, né, o incentivo é oferecido, e o comportamento ou reputação prévia conhecida do ofertante. Todos esses tópicos que eu citei agora são fatores que devem ser analisados pelo profissional de contabilidade para identificar se há ou não intenção de influenciar o profissional. Incentivo sem a intenção de influenciar o comportamento de maneira inadequada. Quando o incentivo for inconsequente, ou seja, sem a intenção de influenciar, quaisquer ameaças estarão em níveis aceitáveis. Mas devemos levar em consideração que existem exemplos de circunstâncias em que a oferta ou a aceitação desse incentivo pode criar ameaças, mesmo se o profissional da contabilidade tiver concluído que não há nenhuma intenção real ou percebida de influenciar o comportamento de maneira inadequada. Algumas ameaças são ameaças de interesse próprio, que a gente citou agora há pouco, ameaças de familiaridade, quando há incentivo de um familiar ou para um familiar. Nesse caso, tá, gente, o profissional da contabilidade deve ficar atento, pois ele precisa orientar o familiar, o próximo, que aquele comportamento é inadequado e não se deve oferecer ou aceitar incentivo com o intuito de ganhar algo em troca. E, além disso, as ameaças de intimidação. Agora falaremos um pouco sobre as salvaguardas, ou seja, os métodos que ajudam a proteger o profissional da contabilidade para o tratamento dessas ameaças. Eu coloquei alguns aqui, que é a transparência. Ser transparente com a alta administração e com os responsáveis pela governança da organização empregadora. Registro de incentivo, registrar um incentivo em algum diário, mantido pela organização, ou pode ser tanto o profissional da contabilidade ou da contraparte, doar um incentivo para instituições beneficentes após o recebimento e divulgar essa doação para a alta administração, isso é um ponto importante. Reembolsar, ou seja, reembolsar o custo desse incentivo, ou então devolver o incentivo, assim que possível, pode ser até como um presente. Seção 260. Resposta à não conformidade com leis e regulamentos. O contador pode se deparar com a não conformidade ou com a sua suspeita no decorrer do desenvolvimento das atividades profissionais. A partir do momento que ele toma conhecimento dessa decisão, é criada a ameaça de interesse próprio ou de intimidação ao cumprimento dos princípios de integridade. Ele deve, então, cumprir com os princípios fundamentais e aplicar a estrutura conceitual descrita na seção 120 da NBCPG 100 para identificar, avaliar e tratar essas ameaças. A aceitação da responsabilidade de agir no interesse público é uma característica dos contadores. Os objetivos desses profissionais, ao responder à não conformidade ou às suas suspeitas, são cumprir com os princípios de integridade e comportamento profissional, ao alertar a administração ou os responsáveis pela governança, procurar permitir que eles sanem ou reparem as consequências da não conformidade identificada ou impedir a não conformidade quando ela ainda não tiver ocorrido, e tomar as ações adicionais conforme apropriado no interesse público. A não conformidade consiste em ações de omissão que são contrárias às leis vigentes. Estas ações resultam em consequências graves para a organização, afetando de forma relevante suas demonstrações contábeis, podendo também resultar em implicações de interesse público referentes a possíveis prejuízos para investidores, credores, empregados ou para o público em geral. Ao se deparar com a não conformidade, o profissional da contabilidade deve obter entendimento de dispositivos legais ou regulatórios que regem como se deve tratar a não conformidade ou sua suspeita e cumprir com eles, incluindo qualquer exigência de comunicar o assunto para a autoridade competente e qualquer proibição de alertar a parte pertinente, podendo surgir, por exemplo, de acordo com a legislação anti-lavagem de dinheiro. Responsabilidade da administração e dos responsáveis pela governança da organização empregadora. É de responsabilidade da administração da organização a segurança de que as atividades comerciais serão conduzidas de acordo com as leis e os regulamentos, além de identificar e tratar as não conformidades por parte da organização, dos responsáveis pela governança ou quaisquer outras pessoas que trabalhem para a organização. Responsabilidade de todos os profissionais da contabilidade.
Ao tratar da não conformidade ou de sua suspeita, o contador deve considerar todos os protocolos e procedimentos existentes dentro da organização, como políticas de ética ou mecanismos internos de delação, e tomar as providências de maneira tempestiva. Responsabilidade do profissional da contabilidade sênior em empresa. O profissional da contabilidade deve aplicar o conhecimento adquirido em relação às informações referentes à não conformidade e exercer o julgamento profissional, além de tomar as providências apropriadas para fazer com que o assunto seja comunicado aos responsáveis pela governança, cumprir com as leis e regulamentos aplicáveis, fazer com que as consequências da não conformidade sejam sanadas, reparadas ou mitigadas, reduzir o risco de nova ocorrência e procurar impedir o cometimento de não conformidade quando ela ainda não tiver ocorrido. De acordo com a identificação ou suspeita de não conformidade, o contador deverá discutir o assunto com seu superior. Caso o superior pareça estar envolvido no assunto, o contador deverá procurar a autoridade superior da organização. Devem ser considerados na avaliação da resposta dos superiores se a resposta é tempestiva, se eles tomaram ou autorizaram as ações para tentar sanar as consequências da não conformidade ou para impedi-las, se ainda não tiver ocorrido, e se o assunto foi divulgado para a autoridade competente. Dependendo da resposta dos superiores, o contador deve determinar se serão necessárias no interesse público algumas ações adicionais. As informações que deverão constar no momento de documentação, o assunto, os resultados das discussões com os superiores, o modo como os superiores e os responsáveis pela governança responderam ao assunto e os custos da ação que o contador considerou, os julgamentos feitos e as decisões tomadas. Seção 270. Pressão para violação dos princípios fundamentais. O contador pode enfrentar pressão que cria ameaça de intimidação ou outra ameaça ao cumprimento de um ou mais dos princípios fundamentais. A pressão pode ser explícita ou implícita e pode vir de dentro da organização empregadora, como por exemplo de um colega ou superior, do indivíduo ou organização externa, são os fornecedores, clientes, e das metas e expectativas, sendo elas internas ou externas. Algumas pressões podem resultar em ameaças ao cumprimento dos princípios fundamentais, sendo elas pressão relacionada com conflitos de interesse, que é aquela pressão de um familiar que está participando de licitação para atuar como fornecedor da organização, a pressão para influenciar a preparação ou apresentação de informações, são aquelas pressões para comunicar resultados financeiros enganosos, a fim de atender às expectativas de investidores ou credores. A pressão para atuar sem competência suficiente ou devido zelo, que é aquela pressão de superiores a fim de executar uma tarefa sem treinamento suficiente. Pressão relacionada com interesses financeiros, são aquelas pressões de superiores ou de colegas que podem de alguma forma se beneficiar da participação em acordos de incentivos para manipular indicadores de desempenho. A pressão relacionada com incentivos é aquela para aceitar suborno. E a pressão relacionada com a não conformidade com leis e regulamentos, que é a pressão para estruturar uma transação a fim de fugir dos impostos. As discussões e consultas sobre as circunstâncias que criam a pressão exigem atenção ao princípio de confidencialidade, podendo incluir discutir o assunto com a pessoa que está exercendo a pressão, estender o assunto dentro da organização empregadora, divulgar o assunto de acordo com as políticas da organização, incluindo políticas de ética e delação, e consultar colegas, superiores, órgãos profissionais, entre outros. Os fatores relevantes na avaliação do nível de ameaça incluem a intenção da pessoa que exerce a pressão, a aplicação de leis, de regulamentos e normas profissionais às circunstâncias, a cultura e a liderança da organização empregadora, incluindo a forma que dão importância ao comportamento ético, e a políticas e procedimentos, como políticas de ética ou de recursos humanos que tratam de pressão. Deverão constar no momento de documentar os fatos, as comunicações e as partes com as quais esses assuntos foram discutidos, os cursos de ação que foram considerados e como o assunto foi tratado. Esta foi a nossa apresentação. Agradecemos a todos a atenção até aqui.